Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos falar sobre o processo de reversão de uma tendência de baixa para alta. Então no vídeo anterior eu expliquei-vos o processo da tendência de baixa, expliquei-vos que tendência de baixa é quando o preço forma topos de fundos cada vez mais baixos em relação aos anteriores e nós temos duas regras. Regra número 1, o preço deve romper fundos e regra número 2, o preço não pode romper topos. Então essa tendência ela será revertida se o preço desrespeitar a regra número 1 ou se desrespeitar a regra número 2. Então vejam o seguinte, se a regra número 1 for desrespeitada, nós teremos uma possível reversão de tendência e se a regra número 2 também for desrespeitada, nós também teremos uma possível reversão de tendência, assim é que é. Então vejam o seguinte, nós temos reversão de tendência se o preço desrespeitar a regra número 1. Então se nós estamos numa tendência de baixo, o preço fez expansão, retração, expansão, deve romper fundo obrigatoriamente. Quando fizer a retração, o topo deve ser respeitado e posteriormente o preço deve descer para romper fundo. Então se estamos numa tendência de baixa, a primeira forma de reversão de tendência que nós temos é quando o preço desrespeita a regra número 1. A regra número 1 diz que o preço deve romper fundos e número 2 não pode romper topos. Então vou colocar aqui, número 1, preço deve romper fundos, ok? Número 2, o preço não pode romper topos ali. Então vejam, preço fez expansão, retração, depois fez uma expansão, rompeu fundo, isso significa que a regra número 1, naquele caso, tinha sido respeitada, ok? Preço respeitou a regra número 1 aqui porque rompeu fundo. Quando iniciou o pullback, o preço não podia romper este topo aqui. Então o preço fez o pullback, não rompeu o topo, isso significa que a regra número 2 ela foi respeitada. Agora, nós estamos diante do novo movimento, esta fase de expansão aqui. Então vejam que o preço fez uma expansão, não rompeu o fundo ainda e de seguida nós começamos a ver o preço a subir. Então isso significa que o fundo que era suposto ser rompido aqui, ele não foi quebrado. Então o preço desrespeitou a regra número 1. Pessoal, é a fase de expansão que é responsável pelo rompimento do fundo. Então se essa fase de expansão não rompe o fundo, então nós temos aqui um fundo que era suposto ser rompido e não foi rompido e passa a ser chamado de SMS. Ok? SMS, assim aqui significa Shift of Market Structure, né? Que é uma mudança da estrutura do mercado praticamente, e literalmente o topo que está aqui em cima ele poderá ser quebrado porque ele não teve força suficiente para romper aquele fundo. Então o mercado muitas vezes acaba subindo, rompe aquele topo. Então isto se chama Break of Structure, né? Que é mudança, é aquele padrão de continuação de tendência alta no caso, ou de baixa se estivermos numa tendência de baixa. Também teríamos padrões de continuação de tendência, mas vejam o seguinte, o preço não rompeu fundo, isto passou a ser um SMS, ele subiu, rompeu o topo, né? E o Break of Structure é um padrão de continuação de tendência, e se houve rompimento do topo, significa que já estamos numa possível tendência de alta. Então quando o mercado fizer o pullback, este fundo aqui embaixo não pode ser rompido, então o mercado deve começar, né, com a estrutura de alta. Ok, pessoal? Então dizemos que houve uma reversão de tendência de baixa para alta através do método SMS. Por quê? Porque o preço desrespeitou a regra número 1 da tendência de baixa. Ok? Então vamos ver o segundo exemplo. Então o segundo exemplo é aquele que nós teremos quando o preço desrespeitar a regra número 2. Então, se nós estamos aqui numa tendência de baixa, o preço faz uma expansão, retração, faz uma expansão, rompe fundo, depois faz uma retração ali, volta a fazer uma expansão, rompe outro fundo. Então significa que a tendência de baixa está a funcionar perfeitamente, estamos com uma tendência intacta. Só que o que acontece? Nós sabemos que quando o preço rompe um fundo, ele não pode e não deve romper topo. Só que nós nos deparamos com a seguinte situação. O preço, após ter feito essa expansão, inicia uma retração e essa retração vai romper o topo. Então o que aconteceu? Primeiro tivemos o rompimento do fundo, it's ok, que foi este fundo rompido praticamente, e de seguida o preço na fase de retração ele rompeu o topo e ele não pode fazer isso. Numa tendência de baixa o preço não pode romper topos, então significa que aqui a regra número 2 foi desrespeitada. Então neste caso primeiro tivemos um Break of Structure, que é aquele padrão de continuação de tendência, e de seguida quando o preço rompeu o topo, nós tivemos o famoso choke, que é o change of character, né? Que é a mudança de característica ali.
Então, quando o preço rompe o fundo, no caso, isso significa que a tendência de baixa ela deve continuar de baixa. Mas de nada, né, ou do nada, nós vemos o preço a subir e rompe o fundo, já mudou a característica da tendência. Isso não podia acontecer, porque nos deu uma indução ou uma espécie de confirmação de continuação da tendência, mas do nada a estrutura ou a característica reverteu. Ok? Então, nesse caso, temos um break of structure, de seguida temos um change of character, e agora é só aguardarmos o pullback. O preço deve respeitar este fundo aqui e iniciamos praticamente com uma tendência de alta. Ok, pessoal? Então, é assim que ocorre o processo de uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta. Depois dessa informação, nós já estaremos prontos para montar os nossos setups, começar a falar de vários aspectos como gestão de trade, gestão de risco, né? Porque são coisas diferentes. Gestão de trade e gestão de risco são aspectos completamente diferentes. Vamos falar sobre confirmações de entrada, vamos falar sobre como montar um day trade, um swing trade, um position, um scalp. Tudo isso será coberto aqui e eu vou trazer o melhor que posso trazer aqui para vocês poderem assimilar da melhor forma possível. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo de uma possível reversão de tendência por SMS. Vejam o seguinte, o preço, né, numa primeira fase formou este fundo, eu já tinha marcado antes. Então nós temos este fundo que é o famoso swing low, e agora nós queremos entender se essa tendência de baixa vai reverter e quando é que essa tendência de baixa reverte. Então, deixando tudo isto em full screen mode para vocês, já podemos perceber da melhor forma possível. Então este fundo ele foi rompido? Não. Isto significa que é um SMS, porque o corpo da vela não fechou abaixo. De seguida, nós tínhamos a formação deste topo aqui. Só que conseguimos ver que o preço formou um novo fundo, né, nesta fase de expansão aqui, e depois tivemos a fase de retração, onde o ponto mais alto atingido foi este. Então, no momento, ignoramos este fundo cá, vamos nos focar neste fundo recente aqui, ok? Então, deixando o preço fazer o seu trabalho, no caso, conseguimos ver que este fundo ele não foi quebrado. Então, temos uma espécie de SMS. O preço não quebrou este fundo, este é um SMS. Isso significa que este topo deixado na fase de retração, que foi o ponto mais alto, ele agora passa a ser um topo fraco. Ele pode ser quebrado. Então, se estamos numa tendência de baixa, o preço não rompe fundo, temos um SMS, e quando o preço romper aquele topo, teremos o famoso break of structure. Então, vejam que o preço aqui, antes, né, de romper o fundo, de ter gerado este SMS, ele subiu com impulso e veio romper o topo, que é o nosso famoso break of structure. Então, aqui estamos diante de uma possível reversão de tendência. Estamos a sair de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, vejam que o preço ali deu-nos este padrão de reversão de tendência. Eu vou recuar o price just a little bit more e conseguimos ter esta visão. O preço, após ter rompido o topo, ele continuou com uma força compradora. Então dizemos que houve uma reversão de tendência através do método SMS. Ok, fam? Very, very simple. Então podemos procurar agora uma forma de reversão de tendência por choke, né? Ou por change of character. Então nem precisamos ir para muito longe. Acredito que aqui mesmo nós conseguimos encontrar o método de reversão de tendência por choke. Então este é o segundo exemplo para finalizarmos o vídeo. É quando o preço rompe o fundo e desrespeita praticamente a regra número 2. Então neste caso houve rompimento deste fundo. Isto é break of structure, no caso, o padrão de continuação de tendência. E este topo agora não pode ser quebrado, porque nós estamos numa tendência de baixa. Então o preço aqui que faz? Após romper o fundo, ele sobe e rompe o topo. Então isto já significa change of character para nós, porque o preço rompeu o fundo. Quando o preço rompe o fundo, está a mostrar-nos que aquela tendência de baixa ela deve continuar. Só que do nada o preço sobe com força compradora e rompe topo. Então isto significa que agora estamos diante de uma possível tendência de alta e o preço, quando fizer aqui o pullback, ele não pode romper esse fundo e tem de iniciar o seu movimento ascendente. Ok? Então é assim que nós vemos as reversões de tendência. Então vimos reversão de tendência de baixa para alta por SMS e vimos a reversão de tendência de baixa para alta por choque. Ok? Então é assim que nós saímos de uma tendência de baixa e entramos numa tendência de
alta através da estrutura do mercado. Então, nos próximos vídeos, eu vou explicar-vos a questão de reversão de tendência dentro do conceito de smart money, porque existem alguns aspectos como imbalance e outros conceitos que vão alterar um bocadinho e comprometer a estrutura do mercado em alguns instantes. Então, sem mais delongas, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui e eu volto no próximo vídeo para explicar-vos como é que montamos um setup de swing, position trade, scalp, day trade e depois vamos falar de confirmações de entrada e por aí vai. Deus abençoe, estamos juntos e eu vejo-vos no próximo vídeo e não se esqueçam de subscrever aqui no canal do YouTube, seguirem-me no Instagram, entrarem no grupo free porque está para iniciar uma saga fora de sério que vai auxiliar demais na vossa jornada de trading. Bless. Chopper Gang.